Cicatrizes que geram vida. Se esse assunto te interessa, o episódio de hoje, À Frente Podcast. À Frente Podcast hoje, eu tô muito feliz, uma convidada muito especial. É muito bom a gente saber que pessoas passaram por coisas na vida e o Senhor, pela sua misericórdia, transformou essa vida e hoje ela é usada para transformar a vida de outras pessoas. Uma convidada muito especial, para mim é uma honra estar aqui, a gente tem uma história junto e é muito lindo ver o tempo, mesmo a gente distante um do outro. O Senhor tem feito grandes coisas através da vida dela, pastora Rafaela Diel Fel. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui comigo. Para mim é uma honra ter você aqui. Oh, querida, é uma honra estar aqui também. Muito obrigada pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. E o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso, né? Às vezes a gente não está há muito tempo com uma pessoa, mas o carinho, né, a amizade, ela permanece. E como vou me apresentar aqui. Isso né? mesmo, se apresente. Eu sou Rafaela, sou casada com o Emiliano. E nós temos 2 filhas, a Maitê, que fez 14 anos agora, e a Luísa, de 10 anos. Lindas. E nós vamos fazer aí 19 anos de casado esse mês agora que vem. E é muito bom, sabe? A gente caminha junto, a gente vive aí para cumprir um propósito em família, sabe? Amém. Essa é a nossa missão. Não só um propósito meu, pastora Rafaela, não um propósito dele, pastor Emiliano, mas nós como família queremos viver um propósito daquilo que Deus estabeleceu na nossa vida e nós estamos aqui para isso. Juntos, para a gente ganhar vidas, para a gente povoar o céu e fazer aquilo que o nosso Pai quer que a gente faça, obedecer em tudo, né, Maurílio? Porque, pastor Maurílio, porque obedecer é melhor que sacrificar, né? E nós estamos aqui para obedecer mesmo o ID do Senhor, aquilo que Ele tem para nossa família, né? Porque o ministério primeiro começa na nossa família, na nossa casa, dentro do nosso lar, né? Por isso que às vezes a gente vê tantos ministérios aí, né? Tantas pessoas perdidas, porque as pessoas estão mais preocupadas, né? Em relação a pregar fora do que dentro. E a gente precisa viver um evangelho de Jesus dentro, alinhando primeiro a nossa casa, né? E é muito lindo ver você falar, Rafa, mas não foi sempre assim, né? Não. Hoje você atua de forma incisiva no ministério do pastoral, cuidando de muitas mulheres, cuidando de muitas vidas. Mas hoje é assim, mas a sua história não foi dessa forma todo o tempo, né? A chamada do vídeo é cicatrizes que trazem vida, que curam. E se você quiser falar, a gente quer falar um pouco disso, para as pessoas entenderem que a sua dor de hoje não define quem você é. As suas experiências que você está passando hoje, às vezes dificuldade em algumas áreas, familiar, e a Rafaela vai falar um pouco disso, que te traz autoridade. Você, para ter autoridade, você tem que passar por alguns lugares, passar por algumas circunstâncias, algumas situações que o próprio Deus se encarrega que aconteça, que Ele permite, ou Ele mesmo a produz, depende da vontade permissiva ou da vontade soberana de Deus, para que a gente gere autoridade. Não tem como hoje você ser quem você é e a relevância que você tem dentro da onde você atua, Rafa, se você não tivesse passado pelo que você passou. Com certeza. Então, assim, tô chamando de Rafa, mas pra você não, porque eu tenho intimidade. Me desculpem. É o costume. Mas que a gente possa, nesse episódio, trazer para as pessoas o entendimento de que a dor não te define, ela apenas te ensina e te traz um processo. Fala um pouco do que você viveu, do que você passou, para as pessoas imergirem nessa história linda. Então, assim, eu fui a primeira a me converter da minha casa, né? Não tinha avô, tio, ninguém, assim. E assim, quando eu conheci Jesus numa casa, né? Tipo um grupo familiar, por isso que eu sou muito a favor de célula, grupo familiar, GC, o que for, porque assim, é algo que realmente, às vezes a pessoa ela não vai na igreja, ou por algum motivo não pode ir na igreja,
mas pode ir numa casa. Eu sou fruto disso, porque, na verdade, a minha mãe tinha um pouco de relia de crente, né? Devido ao que ela passou. Ninguém tem relia ou alguma situação na vida do nada. Uma rejeição. Né? Uma rejeição, uma situação. Ela passou uma situação na vida dela, né? Quando ela era jovem. E, para você ter ideia, que é uma coisa assim absurda, né? O rapaz que ela namorava, no caso que ela noivou, era pastor e era noivo de 5 mulheres, era a 5ª mulher. Como é que ele dava conta, eu não sei, né? Mas para você ver o nível de iniquidade, né? E então ela ficou um pouco meio assim, sabe, meio que uma relia, ela né? Acabou assim. descobrindo isso tudo? E ela depois me contou, né? Lá pra frente. Mas até então eu não entendia muito bem, né? Por que ela tinha essa coisa. E aí, o que o diabo ele faz, sabe, Maurílio? O diabo ele aproveita de uma fragilidade nossa, quanto minha, sua, de quem está nos assistindo. O diabo sempre atua numa fragilidade. E aí, devia ter algo numa fragilidade da vida dela, nesse sentido. E quando ela me viu ali, totalmente mergulhada, porque quando eu aceitei a Jesus, eu verdadeiramente me entreguei. Né? Eu queimei meus CDs, eu não ouvia mais música do mundo, música secular. Eu verdadeiramente quis Jesus assim, de uma forma muito intensa. Deve ter gente perguntando assim, o que é CD? Que a galera nova não conhece, boa, né? Que é boa, CD. Boa. Mas, muito legal, muito boa. Top. E assim, CD, né? É você... Como é que eu vou... música também, CD. CD é aquele CDzinho plataforma que você colocava. Não existia, meu amigo. Isso, que não era assim. É verdade. Legal. Tem gente que não tem... Que não conhece mesmo. Que não conhece, né? E aí, o que aconteceu? E aí eu fui numa casa, né, de uma amiga... E ali teve um louvor, né, culto, enfim. E ali falou, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei minha mão aos prantos e eu disse, eu quero esse Jesus, sabe? E ali começou o meu processo de conversão. E a minha mãe, ela não aceitava que eu fosse crente, que eu comecei a dizimar, essa coisa toda. E ela falava que não e tal, e eu não entendia muito aquilo, até porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo, ele sabia o que Deus já queria comigo, porque desde o ventre nós já temos, né, algo determinado pelo Senhor. Quem impede isso somos nós, né? Ou situações da nossa vida, as próprias iniquidades familiares que a gente precisa, né, quebrar na nossa vida. Isso impede. E aí, nesse caminhar, né, que foi um grande caminho, né, grande, na verdade, a gente fala a sua mãe, aqui Rafa, simplificando. Para as pessoas entenderem, não é que a sua mãe não gostava de Jesus, a sua mãe, na verdade, não queria que você sofresse como ela sofreu. Isso aí. É uma proteção, né? Uma proteção. Só que a gente sabe que isso não era real, mas... Exatamente. Aí na cabeça dela, assim, minha filha não pode passar pelo que eu passei. Isso, né? De repente vai encontrar alguém que vai enganar ela também. Né? É uma proteção, então, né? Exatamente. E o inimigo, ele vai mesmo, onde a gente é frágil, onde a gente não venceu coisas, sabe? Eu até quero dizer para você que se você tem... Que todos nós temos fragilidade, mas se tem algo muito frágil na sua vida, põe isso diante de Deus, sabe? E busque ao Senhor de todo o seu coração. Fala para Ele, se rasga mesmo na presença de Deus. Deus, isso aqui ainda não consigo vencer. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, que é transformador, que toca, que convence a gente do pecado, do juízo, ele vai transformar a sua vida assim como transformou a minha também. É meio que tentar atender, Rafa, para as pessoas não fugirem dos seus problemas, né? Não fugirem das suas dores e, de fato, encará-las e permitir que o Senhor toque, que o Senhor cure, que o Senhor sare. Exatamente. Porque se a gente fingir que elas não existem, elas viram iniquidade. Elas vão crescendo e vão se tornando uma coisa que vai matando a gente. E a gente precisa olhar, né, como diz lá em Tiago, né, olhar no espelho. A gente precisa olhar para nós mesmos, ver aonde há debilidade na gente, né, ver aonde o Senhor precisa mesmo entrar, curar, sabe? Jesus, eu preciso que o Senhor cure isso aqui na minha vida. E aí, voltando lá, a questão da minha mãe, né, e aí foi um grande processo, ela não aceitava, e aí ela vendo que eu estava naquela coisa, ia na igreja, ia no culto, enfim... E aí ela me manda embora de casa. E quando ela me manda embora de casa, eu vou morar no Rio. E aí a pastora Rosângela Crespo cuidou de mim. Eu morei lá 3 meses, no Rio de Janeiro, né, numa casa. E assim, minha mãe não me ligava para perguntar como é que eu estava, nem nada. E aí você vê que verdadeiramente, sabe, o pastor Maurílio, era uma guerra espiritual. Você tinha quantos anos, Rafa? Eu devia ter, Maurílio, quase 20 anos, por aí. Já é mais velho.
E aí também eu tive um período de fazer terapia. Eu fiz terapia 5 anos, e que é algo também que às vezes o cristão ele tem muito preconceito, né? Eu vou fazer psicólogo, só que é maluco. Não é nada de quem é maluco. Tinham coisas em mim que precisavam ser tratadas. Emocionalmente. E Deus, emocionalmente. E Deus é tão maravilhoso, que a Kátia do Mar cuidou de mim, psicóloga, e aí eu fiquei com ela 5 anos, né? E ela não me cobrou nada, porque Deus falou que não era para ela me cobrar nada, que era para ela cuidar de mim, sabe? Então, assim, eu sempre, meu Deus, eu fico emocionada, porque sempre Deus usou pessoas na minha vida, sabe? Para me erguer, para me levantar. E é isso que eu faço hoje com mulheres. É isso que eu faço hoje com pessoas. Eu ouvi algo assim, eu sempre ouço isso, é algo como um chavão para minha vida, sabe? Você, pastora Rafael, o pastor Emiliano, vocês são desbravadores, sabe? E eu tomo isso mesmo. Porque nós somos desbravadores. Eu quero ver a pessoa em pé, eu quero ver ela fluindo. Já aconteceu por várias vezes na minha vida, uma pessoa que era tímida, uma pessoa que, não é uma vez, são várias vezes, que tinha medo de falar, que não sabia a palavra, às vezes, de um grupo, de uma célula. Não, você vai saber sim, você consegue. O Espírito Santo habita dentro de você como habita dentro de mim. Né? E essa é a visão do reino. Isso é Jesus na nossa vida, sabe? A gente não pode ficar pensando, vai ficar melhor. Nada disso. Deus não pensa assim. Deus quer que todo mundo flua. Rafa, tem a ver com identidade? Você acredita nisso? Quando a pessoa não se vê, não se enxerga capaz, ela passa por uma análise como do espelho, porque olhar no espelho você tem 2 vertentes, né? 2 vertentes. Você pode olhar e falar, cara, você é uma bênção, você olhar o que Deus falou sobre você, mas também você pode olhar e se destruir, né? Sim. O espelho, ele revela não só o bom, mas também o ruim. E tem a ver com a sua mente, como você falou. Sim. Você cuidou da sua mente 5 anos, você cuidou do seu espírito, você cuidou do seu corpo, você foi se adaptando e crescendo nisso, mas essa timidez, eu sei porque eu conheço você e eu sei quanto você luta para que as pessoas não fiquem no lugar que estão, né? Isso. Porque você passou por muito tempo desse lugar de duvidar, de dor, de mágoa e falar, cara, não, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, porque é muito difícil, né, Rafa? Você sair desse lugar e ser quem você é hoje. Você teve que passar por muitas coisas para romper. É um processo, né? Para romper nisso. Por isso que hoje você gasta a tua força, a tua energia, tudo que você tem quando você vê alguém nesse lugar, né? Sim, pra tirar ela dali, né? Sim, e assim, esse trabalho, sabe, voltando na questão, né, do psicólogo, esse trabalho foi feito também, na época eu era da colheita, eu tinha 7 células, e foi um trabalho meio que conjunto, né, e as minhas líderes, Vanusa, fui 12 dela, depois eu fui 12 da Vera, né, que foi algo que, você ser discipulado é algo muito tremendo, sabe? É algo que a gente precisa, sabe? Ter alguém lá na Missão Casa do Pão. Hoje a gente é acompanhado pela apóstola Adriana, sabe? Apóstolo Eduardo. Então, ali é um lugar que eu sei que se eu tenho uma situação, olha, eu estou passando por isso aqui, né? Eu tenho isso aqui para vencer, isso aqui eu preciso ser tratada. Eu acho que todos nós precisamos. Eu tive muito isso, né? Gente, né? A visão celular, ela trouxe isso para minha vida, sabe? Tem pessoas que falam muito mal, mas eu sou fruto da visão celular. Eu gosto muito. Sabe? Foi um processo, sabe? Muito importante na minha caminhada. Aprendi muito. Começamos coisas em casa, né, Rafa? Juntos. Exatamente, né? Exatamente. Grandiosas, né? Exatamente. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? E ali, quando eu estava morando no Rio, aí, como é que você voltou, né, pastora? De repente você está perguntando isso. Como é que foi? E aí eu morei no Rio 3 meses. E aí um dia o pastor lá da igreja, né, que eu frequentava lá no Rio, da pastora Rosângela Crespo, falou para mim, Rafaela, você precisa voltar para Teresópolis. O Golias é a sua mãe. E, pastor, eu ganhava muita alma para Jesus. Eu ganhava alma no ônibus. Imagina. Eu ganhava alma, mas eu ganhava muita alma. Naquela situação que eu estava, eu não deixava aquela situação me abater. Eu acho que é isso também. Eu escuto de muitas mulheres assim, pastora, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar de uma situação? Querido, a palavra de Deus fala, crie, por isso falei. Sabe? Então a gente precisa crer e falar. E o agir é o Senhor. Sabe? A situação que você está passando não define quem você é. A situação que você está passando não define aonde Deus vai te levar. Sabe? O que a gente precisa é viver uma vida em santidade, se quebrantar, se arrepender. E o mais Deus vai falar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? Eu vos ouvirei.
e sararei a sua terra, sararei a sua casa, sararei a sua terra, sararei teu coração, sararei tuas feridas. Isso é uma palavra. Isso faz sentido, Rafa. Você enfrenta isso lá. Com certeza você enfrenta. Pessoas que passaram por coisas muito difíceis e a gente não está aqui diminuindo a dor de ninguém, porque a dor é de cada um e cada um sente o tamanho que vive, né? Cada um tem uma estrutura para suportar uma dor. Você percebe muitas pessoas pegando aquela dor, Rafa, e tratando como um ursinho de pelúcia e dizendo, a minha dor, eu não posso porque eu tô aqui, eu tenho esse problema, eu tenho essa dor, e ela não rompe, ela não avança, ela não vai agarrada numa dor, agarrada no que passou. Principalmente se for rejeição de pai, rejeição de mãe, vive numa autocomiseração e tratando como se ela fosse a pobre coitada, o patinho feio, e tá todo mundo errado. A vida é ruim e você acredita que isso, que é o que fez você avançar e chegar até aqui, é não ter desistido de enfrentar os seus Golias, os seus gigantes. Sim, e quando esse pastor fala que eu tenho que voltar para Teresópolis e que a minha mãe era o meu Golias, eu começo um movimento de batalha ali, e aí vem anos, né? Falando aqui, parece que foi e fácil, aí depois eu ganho meus pais para Jesus. Sabe? Eles se batizaram, mas foi uma coisa linda, porque assim, Maurílio, eles não eram, assim, da igreja crente, né? Vamos colocar assim, evangélica. Mas os meus pais eram muito íntegros, mas muito de caráter, íntegros, assim. Eu vou te falar que é um casal admirável, sabe? Os meus pais. Viviam bem, né? Viviam bem, era aquilo ali dentro de casa, sabe? Eram de verdade, né? De verdade. Então, assim, e essa questão que você está falando, da identidade, da questão do espelho, a gente tem duas vertentes, porém, muitas pessoas ficam no sentido de não sabem quem são em Cristo, né? Que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros de Cristo, né? Nós somos embaixadores do reino. Amados que eu vim aprender muito isso no Carisma, né? A minha turma foi a terceira turma de Carisma, não sei se acho que a tua foi quarta, né? De Carisma, o pastor Emiliano foi a segunda turma de Carisma, né? Que a gente descia. Foi um tempo maravilhoso, né? Foi um tempo muito bom, um tempo muito rico, né? Sou muito grata também o tempo que a gente passou lá com o pastor Felipe, né? Então, assim, essa questão da identidade, as pessoas, elas muitas vezes não se veem como filhos. Elas vivem como escravos. É aquela mente de escravidão. E outras pessoas não querem se ver, elas não querem ser tratadas. Tem gente que você vai, que você fala, que você liga, e elas não querem sair do lugar. Eu até estava atendendo uma moça esses dias, tem mais ou menos uns 15 dias. E eu falei, querida, eu já tenho conversado com ela já há um tempo. E eu falei, você precisa querer sair desse lugar. Sabe? Porque não adianta, porque aí a pessoa normalmente ela entra nesse lugar que você falou de autocomiseração e olhar que Deus só tem algo pro outro. Não, querido, eu quero dizer para você, Deus tem algo para mim, para você, pro André que tá ali, né, atrás das câmeras. Deus nos chamou pro cumprimento de um propósito. Eu não tô falando de salvação. Salvação é uma coisa. Agora, eu não quero só ser salva. Eu não quero. Salvação é a porta, né? Sabe? Eu não quero só ser salva. Eu quero cumprir tudo, cada promessa. Eu quero alcançar vidas, pastor. Eu quero alcançar pessoas. Sabe, esses dias eu entrei, né, numa loja aqui em Teresópolis, e eu fui comprar um tênis para minha filha. E aí, elas estavam comigo, e eu gosto que elas vejam essas coisas, sabe? Porque a gente é um testemunho de Cristo, né? Nós somos cartas vivas. E aí, eu entrei na loja, e aí eu falei, Espírito Santo, o que eu vim fazer aqui? E aí o Espírito Santo falou assim, você não veio comprar um tênis não, tá? Você vai comprar, mas o principal propósito... E ali o rapaz me atendeu e ele voltou para Jesus, ele estava afastado. E ali eu peguei o telefone de um pastor, que é lá do bairro que ele perguntei que bairro que ele morava, liguei pro pastor linkou ele está lá na igreja desse pastor. Sabe? Não é questão de igreja, que tem para mim igreja, nada disso. Não. Nós somos o reino de Deus. A ovelha do Senhor, né? A ovelha do Senhor, sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso. E ali ele voltou para o Senhor. Então, acho que a gente precisa, antes de sair de casa, sabe? A gente precisa falar, Senhor, qual o propósito hoje para minha vida? É ser um missionário, né, Rafa? Aonde você estiver. Proclamar Jesus, né? É isso que a gente precisa entender, né? Porque o Senhor,
ele almeja a manifestação dos filhos de Deus, né? Então, a gente precisa entender, e essa questão da identidade é muito forte que você falou isso, porque a questão do espelho tem mesmo duas vertentes, né? Mas quando eu coloquei aqui, é você olhar para você, para dentro de você. Porque hoje você vê o quê? Muitas pessoas apontando para os outros, que aquele fez, que aquilo fez, porque o outro é assim, o outro é assim. E você? Né? E aí, quando você vai para esse lugar de arrependimento, de quebrantamento, você fala, Senhor, isso aqui em mim eu preciso que o Senhor venha me socorrer. Sabe? Eu preciso que o Senhor venha mudar isso aqui em mim. Senhor, o meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, meu tio fez isso, mas é a partir de mim. Eu quebro, eu anulo isso na minha vida, nas minhas gerações futuras. E é isso que a gente precisa. A gente precisa, sabe, pastor, que eu vejo hoje, nós como igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa. Eu costumo dizer para as mulheres da sala de cura, lá na missão, que uma mulher posicionada, ela muda todo o percurso de uma casa. Quando uma mulher se posiciona, tudo é mudado e transformado. Sabe? E então, o que o diabo quer nesse tempo? Nos distrair. Nos distrair, seja no Instagram, ficar ali, né? Querendo trazer essa comparação, sabe? É tempo, queridos, da gente não se comparar com ninguém. O que Deus te chamou, pastor, é para você. Acabou. O que Deus me chamou é para mim. E o que Deus chamou o pastor Emiliano, né? exatamente. Junto faz a obra. É para o pastor Emiliano. O que Deus chamou a Maitê é para Maitê. O que Deus chamou para Luísa é Luísa. Então, assim, eu vejo isso claramente na vida das minhas filhas. Ontem a gente foi no monte. Nós 4. Nós 4 fomos ao monte. E aí, aquela findar de tarde lindo, pegamos a Luísa na escola e fomos. Nós 4 começamos a adorar ao Senhor no monte, sabe? E ali, eu vi claramente, a Maitê tinha feito a palavra para levar, e ela falou sobre o tempo de Deus, Eclesiastes, sabe? Muito bonitinho, né? E falando sobre o tempo da Luísa, já é mais de oração, sabe? Então, eu já vejo ali o chamado. Né? Então é isso que a gente não adianta querer ser a unha se Deus te chamou para ser a cutícula, né? Porque não vai fluir. A gente precisa estar no lugar que Deus quer, na hora e fazendo aquilo que Ele quer. O que gera autoridade, Rafa, numa pastora como você hoje posicionada? A gente está falando sobre isso desde o começo, mas por que eu estou perguntando isso? Porque hoje é muito legal ver você fluir e estar no propósito de Deus, cumprindo, sendo uma missionária, porque como você falou, na loja comprando sapato, no restaurante almoçando, aonde você for, se Deus te der uma oportunidade, você vai falar do reino. Mas o que te gera autoridade, que a gente falou isso antes de começar a gravar, é de fato encarar, resolver teus problemas e seguir em frente para que hoje você possa entrar nas guerras espirituais que você entra, nos lugares que você acessa, porque hoje você está com quantas mulheres vai lá toda segunda-feira, Rafa? Às vezes vai 100, às vezes 80. E nos eventos milhares de pessoas vão lá, né? Que vai 1.000, 1.800, 1.000. Então, para você, e eu quero que vocês contem até a experiência que você viveu lá na Casa do Pão, na missão, porque de fato, quando você entende a tua dor, você conhece o gigante, você derruba ele, a Bíblia vai dizer, Rafa, nessa passagem do gigante, que a promessa de Deus, Golias, ele é a porta da promessa. Ele não é um obstáculo para te paralisar. Você já passou pelo urso, você já passou pelo leão quando ninguém viu. Mas às vezes, diante do gigante, a gente para, só que a promessa só vai acontecer depois que esse gigante for derrubado. É uma promessa do governador, ele diz assim, do imperador, ele fala assim, se você passar por esse cara, eu te dou isso. Eu vou te colocar no seu lugar, porque Davi era o quê? Davi era rei. Ele foi chamado por Deus para ser rei. Só que Deus falou assim, você só vai ser rei, meu filho, quando você derrubar aquele gigante. E não era só ele, tinha vários gigantes naquele lugar era terra de gigantes. Era terra. Então a gente precisa, eu acho que fica muito claro, biblicamente falando, quando Deus coloca a gente numa situação que pode ser a barreira, maior barreira, mas depois dessa barreira. Eu aprendi uma coisa lá atrás, Rafa, que barreiras são portas. Gigantes são portas. Com certeza. Após a promessa, Davi, como ele mesmo diz, né? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e ele vai em nome do Senhor, porque a gente não está indo para uma batalha sozinho. Ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele vence essa batalha, ele assume o lugar que Deus estabeleceu ele.
Que Deus colocou ele lá quando ele era um jovem, foi consagrado, menino. O Senhor já enxergava ele assim. Exato, né? mas ele teve que passar por todo esse Sim. lugar de aprendizado, de Sim. luta, de saber lidar. Ele enfrentou o urso, enfrentou o leão. Quando ele enfrenta o gigante, ele já estava pronto, na verdade, não era para enfrentar o gigante, era para assumir o trono. Isso. O gigante era só o caminho. Isso. Ele falou assim, você é meu caminho, meu trono está ali atrás de você? Você não é nada. Eu vou em nome de quem me chamou lá atrás quando eu fui consagrado pequeno. E você falou de consagração no ventre, escolha do ventre. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Sim, é lindo isso, meu Deus. Só que quando a gente olha para nossas dores, as dores se tornam maiores do que as promessas. Nos paralisam, né? O medo nos paralisa, as dores nos paralisam, né? Sim. O julgamento, quando você começa a se comparar, paralisa, sabe? Então a gente precisa entender isso. E viver aquilo que Deus tem para nossa vida. Você pode contar um gigante assim, Rafa, que você enfrentou assim, se você quiser? Olha, claro. Um gigante que eu enfrentei é essa questão que foi bem difícil, porque da tua família? Da minha família, né? Porque assim, a gente fala, mas foram anos, né? Foram anos. É um processo. E é um processo, né? E Deus é tão lindo, sabe? Algo que está vindo aqui no meu coração, que Deus, ele é tão detalhista, ele tem tanto... Ele se importa com aquilo que é nosso, sabe? Assim, que é importante pra gente. E a minha mãe, assim, quando... meu pai e minha mãe se converteram antes de eu casar, sabe? Então era outro pai e outra mãe me levando no altar, Sim. sabe? E isso é muito tremendo. Eu fico até assim, porque como Deus é maravilhoso. Sim. Sabe, Deus é um Deus maravilhoso. Eu sou apaixonada por Jesus, sabe? Eu digo assim, Senhor, hoje a gente mora de aluguel, né? E assim, você foi na minha casa, você viu tudo. Então, assim, hoje eu falo assim, Senhor, hoje eu posso não ter uma casa própria. Hoje, até agora aqui. Pode ser que eu saia daqui e o Senhor faça algo. Sim. Mas hoje eu posso não ter uma casa própria. Por que você está falando isso? Porque era algo muito importante para mim, sabe? E é algo que Emiliano trabalhou muito, aquela coisa toda sem ajuda de ninguém, construir aquela casa e tal. E assim, eu posso dizer, pai, hoje eu posso não ter essa casa própria, não ter a minha casa própria, mas eu te amo mesmo assim. Sim. Sabe, porque você vê que hoje as pessoas querem as mãos de Jesus, mas não querem os pés, sabe? Não querem ir para os pés dele, não querem adorar ele, independente se você tem, ele é Deus fazendo ou não fazendo, sabe? E você vê muito isso. Mas em relação aos gigantes, essa questão, né, da minha mãe, que eu passei por esse gigante, e já passei por muitos gigantes, né? Pessoas se tornam gigantes pra gente, muitas das vezes. Verdade. Mas, como você disse, eu entendo, você falou muito bem, é só o trampolim para a promessa, sabe? É só o trampolim para nos forjar, né? Porque a gente é forjado como? No fogo, passando, né? Eu não sou mais aquela pessoa de um mês atrás. Sim. Porque você vai passando durante as semanas, durante os meses, e você vai... mudando, né? Mas a questão do gigante, já passei por gigantes familiares, sabe? Que não foram fáceis, né? Julgar o seu jeito, ficar falando mal pelas suas costas, né? Ficar te repelindo, te rejeitando, né? E foram vários gigantes ao mesmo tempo. Mas, assim, o Senhor, Ele dá graça pra gente, sabe? Talvez faça tanto sentido esse gigante que você enfrentou, Rafa, para você hoje ser acolhedor igual você é. Eu sou muito acolhedora mesmo. Sempre foi, sabe o que eu vejo? Quanto mais rejeitado nós somos... Você põe no lugar do outro, né? Quando a chave vira, você se torna mais acolhedor. Porque um dia você passou naquele lugar e você odeia que as pessoas sejam rejeitadas como você foi. E pra você, ainda mais... Você falou tudo agora até... Uau, que palavra revelada, né? Aonde você passou, Rafa, pra você atuar onde você atua hoje, se você não tivesse passado por aquilo, você não seria quem você é. É que a gente olha a partir da dor. A gente viveu aquilo, fomos rejeitados. Tudo bem, o que eu vou fazer agora? Hoje, para você ter a dedicação, o ímpeto que você tem, a força que você tem, e quando você vê uma vida... Você fala, cara, eu não vou deixar essa pessoa ser rejeitada por ninguém. Porque eu sei a dor que é. Então, o que você passou é que te dá... Se você puxa a pessoa perto de você, você fala assim, meu irmão, ninguém vai tocar nela. Porque se alguém tocar nela, você entende
que a partir do que você viveu... E eu falo isso pra todo mundo, gente, não tem como a gente não passar por algumas coisas na nossa vida. Não tem. Cara, não tem como. Eu tava... você falou da mulher posicionada, eu só vou fazer um gancho nisso e quero que você fale sobre esse negócio que você falou, que eu achei muito interessante, de quando... Eu acho que você perdeu um pouco de apego às coisas da terra. Eu acho que hoje... Eu sei porque eu sei a tua história com a tua casa, tudo que vocês viveram. E foi um sonho do pastor Emiliano, que foi uma promessa de Deus sobre a vida de vocês. Só que tem promessa que tem tempo. Tem promessa que tem validade. Elas são por um período. Estancam e começam uma nova. E você vai ter que abrir mão de algumas agora. Eu acho isso muito interessante, mas através de uma mulher, Rafa. Quando você vai estudar o contexto da carta de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele começa a igreja de Filipenses na casa de uma mulher chamada Lídia. Só que nessa casa, no contexto, é que começa um avivamento na Europa. Sim. Porque o apóstolo Paulo ele é impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Ele é enviado para Filipos para começar a pregar o evangelho. Começa dentro de uma casa, Rafa. O avivamento, a mensagem da Europa, que vai para a América do Norte, sim, que vem para a América do Sul, que vai para a África. Então, através de uma casa, de uma porta aberta, de uma célula, de uma mulher e de tudo, o Senhor começa a fazer coisas gigantescas. E na época o contexto era muito pior do que hoje. Na época a mulher era uma sociedade patriarcal, era só o homem que tinha voz. Não era igual a hoje. Hoje você pode abrir sua casa e falar a palavra. Na época era impossível isso dentro de uma cultura. Então hoje a Rafaela, para as pessoas entenderem e você falar sobre isso, que eu acho que é muito interessante você falar de quanto você se desprendeu aqui das coisas dessa terra, o quanto foi, Rafa, para vocês entenderem isso, que não é sobre eu, não é mais sobre os meus sonhos, não é sobre o que eu quero, é sobre o que o Senhor quer, o que o Senhor estabeleceu para mim. É fácil, Rafa, estar no governo, estar num fluir do oceano que você não sabe o que está vindo pela frente. Como o Senhor chamou o apóstolo Paulo, o Senhor chamou Abraão. Chegou para Abraão, larga tudo, larga a tua família, larga todo mundo e vai para uma terra que eu vou te mostrar no meio do caminho. Tá indo com o GPS ligado sem saber o destino. É fácil, Rafa? Não, não é fácil. E eu tô aqui emocionada, você tá vendo, né? Porque é o que a gente está vivendo agora, né? E assim, eu quero que eu e o pastor Emiliano, né, nós, como família, nós queremos viver a vontade de Deus, sabe? Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Quero fazer o que Deus quer que eu faça, né? E Deus vai mesmo, sabe? Vai nos desconectando, né? Vai tirando essa questão que você falou, da terra, né? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você quer as coisas dele. Mais você quer as coisas do céu, né? Não importa mais o que fulano e Beltrano acham de mim. Isso é tremendo. Olha, isso virou uma chave na minha vida. É libertador, né? Sabe? Porque é libertador. Não importa mais o que Beltrano falou, que se o clano... Se eu sei que eu não fiz aquilo, se eu sei quem eu sou em Cristo, ponto. Sabe? O que importa é o que Deus acha de você. O que Deus pensa a seu respeito. Claro, se você errar, você vai pedir perdão e vai resolver. Vai pedir perdão, vai resolver, acabou e a vida segue. Sim. Né? Então, uma das coisas também que a gente estava aqui falando, é que uma das coisas que impede também das pessoas fluírem naquilo que Deus tem é a mágoa, né? O ressentimento, é ficar lembrando da coisa do passado. E a Bíblia fala para a gente esquecer das coisas que se passaram. Né? Pra gente viver, pra gente olhar pra frente. Olha, aquilo aconteceu. Né, é muito difícil. Nossa, mas é necessário. É necessário porque o Senhor não nos fez para ser depósito. Sabe? O Senhor nos fez para jorrar água. Na verdade, lixeira, do teu interior. Depósito de lixeira, né? De lixeira, né? É uma promessa. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Nós somos rios. Nós não somos represas. Né? E a gente precisa entender e tomar posse disso. Né? Daquilo que Ele verdadeiramente nos chamou aqui. Libera o entendimento para as pessoas entenderem, Rafa. O que é perdoar? Eu estava no culto sábado agora, dando uma palavra para os jovens numa igreja batista. E logo depois, eles lá fazem isso muito, depois do culto, eles abriram uma sessão de perguntas. Eu recebi mais de 25 perguntas. Legal. Muito legal, achei muito. Eles fazem isso sempre. E uma das perguntas foi assim, ó. Se eu estou magoado com alguém, eu posso tomar ceia? E eu trouxe um entendimento para a pessoa, né? Trouxe aquela passagem de Mateus, onde o Senhor ensina que se você tem algum problema com alguém, antes de você dar a sua oferta, resolva esse problema e depois você oferta. Eu quero que você fale, Rafa, você vive isso lá e você flui nisso lá, isso flui dentro de você. Como que as pessoas podem começar a perdoar? Por que perdoar alguém? Por que deixar essa pessoa que te feriu, deixar essa bagagem? Para as pessoas que estão ouvindo a gente,
Como que eu posso deixar a cicatriz gerar vida em mim? Como que você pode dar uma palavra para as pessoas que estão ouvindo a gente com relação a perdoar? Então, eu acho que algo muito forte, assim, sobre o perdão que está na Bíblia, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Isso, para mim, é algo, assim, muito forte. E a gente precisa do perdão de Deus toda hora. Né? Nós carecemos da misericórdia de Deus. Né? Nós somos carentes da misericórdia de Deus. E outra coisa é que a falta de perdão, muitas das vezes, sabe, Maurília, ela traz doença, até mesmo no corpo, né? Então, assim, o Senhor nos chamou para a gente ser livre. Foi para isso que Deus, né, deu o seu único filho, para que a gente viesse ser livre. E Deus não quer a gente preso a nenhuma situação. Deus não quer a gente preso a ninguém, sabe? Deus não quer a gente carregando ninguém. Deus quer que verdadeiramente a gente possa viver uma vida com Ele livre. É claro que mediante, né, situações, tem pessoas que a gente tem que ficar perdoando toda hora, né? Vamos colocar assim. Mas a gente precisa perdoar, né? Não tem essa, é o mandamento. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? 70 vezes 7. Né? É a palavra que fala. Então, assim, eu te encorajo, se você precisa perdoar uma pessoa. Anteontem mesmo, uma moça me ligou daqui de Teresópolis, ela estava falando que ela tem um filho que ela não fala, enfim. E aí eu disse assim, querida, você precisa. Mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro você gera, né? Começa a orar por essa pessoa, fala, Senhor, eu libero essa pessoa no mundo espiritual, eu libero. Porque também você chegar, às vezes, de repente Deus fala para você ir lá e pedir perdão para uma pessoa, né? E tem que ser debaixo de uma palavra Sim. mesmo. Às vezes a pessoa não está nem preparada para ouvir aquilo. Receptivo, E aí vai né? ficar pior, Sim. né? Então, que você possa estar gerando isso. Senhor, eu quero liberar perdão para fulano. Eu não quero ter isso no meu coração. Porque a falta de perdão gera amargura. A falta de perdão gera o ódio. Câncer. A falta de perdão gera o câncer. A falta de perdão, né, vem a questão da justiça própria. Né? Então, assim, é algo para você. É você e Deus, é o quebrantamento, o arrependimento. Sim. Senhor, eu sinto isso aqui e eu preciso, Pai. Eu não quero fazer isso, né? Eu não quero ficar com esse sentimento. Tem muita gente lá que chega assim, né, Rafa? Tem muita gente, Carregando falta de um monte perdão, de gente, carregando um monte de exatamente, né? Tem muito abuso sexual, né? Tem várias situações, assim, e na prostituição, né? Mas E aí não perdoa quem fez, né? não perdoa, O muitas feridor, vezes o quem agente fez, feridor, exatamente. E, na verdade, às vezes a pessoa fala assim, mas pastora, uma vez uma moça me perguntou isso, pastora, você falou perdão, mas você acha que é fácil? Eu falei, meu amor, não falei sobre ser fácil. Porque não é fácil, muitas das vezes, né? Dependendo da situação. Mas é necessário. Sim. Então, o perdão é uma decisão. Sim. O perdão não é um sentimento. Porque se você ficar esperando, você sentir, você não vai perdoar. Não vai. É uma decisão, Senhor, eu tô aqui, ó, no teu a sós com Deus, né? Porque eu sou fruto de quarto, Sim. né? Do meu a sós lá, de Quarto ficar de lá, né? De ficar lá chorando, pedindo ao Senhor, é esse lugar que a gente precisa estar, né? E ali no quarto você falar, Senhor, eu libero fulano, eu perdoo, eu não quero ter nenhum tipo de ressentimento. Aí vai que Deus fala pra você, e se Deus também não falar, também Tá tudo bem. resolve ali, tá tudo bem. A questão é o que tá dentro do seu coração. Ô, né? André, tá fácil aí a Bíblia? Tá fácil? Coloca pra mim, por favor, aí Marcos 11, 24. Pra gente contextualizar o que a Rafa tá falando. Não tem como ser livre se você não escolher deixar aquilo que te feriu, né? Que te machucou. Vamos usar aqui a Bíblia pra gente poder, como diz o assembleano tradicional, não ficar só nas minhas palavras. 11, 24. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão. E assim sucederá. 25. Quando estiver orando, e é o que a Rafa tá acabando de falar, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. E no original, perdoar, vai dizer que perdoar, a gente precisa entender isso de forma simples, é enviar, deixar e expelir. Que é tirar de dentro aquilo que está dentro de você. E eu vou trazer rapidamente para a Bíblia o que me fez perdoar muita gente, Rafa, o que me trouxe entendimento de perdoar, sabe o que é? Entender que um dia alguém me perdoa.
Hoje, eu trato as pessoas, eu aprendi a tratar as pessoas com mais misericórdia porque o Senhor me tratou com misericórdia. Então, a graça de Deus é favor e merecido. Nós não merecemos. O Senhor escolheu, como você falou, o Senhor escolheu, o Senhor falou, vocês não vão conseguir se perdoar sozinhos. Eu vou mandar meu filho para sentir uma dor absurda, ser imputado todo o pecado da terra num homem, para que vocês sejam livres. E quando alguém que te feriu, você estiver triste, estiver muito magoado, trate ele com a mesma graça que Jesus te tratou. A pessoa não merece o perdão, mas você não vai perdoar porque ela merece. Você vai perdoar porque você também precisa. Sim. Eu acho que o ponto que faz, e vou deixar você continuar falando, Rafa, é o seguinte. Hoje eu tô ferido, mas amanhã eu posso ferir alguém e posso precisar da mesma misericórdia. Porque nós somos falhos, né? Isso para mim é muito forte. Nós somos falhos, todos nós somos falhos. Um dia a gente vai errar. A gente erra também com as pessoas, né? E um dia a gente vai precisar do perdão de alguém. E a gente tem que entender isso, né? Senhor, eu também falho, eu também erro. Poderia... De repente a pessoa não fala. Eu aprendi isso muito, muito, muito com o pastor Emiliano. Ele, às vezes, ele é algo assim, muito, ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? Agradeço a Deus muito por ter ele na minha vida. Um homem temente a Deus, um homem, assim, formidável, eu admiro muito ele. E, assim, o que acontece? Muitas das vezes, lá atrás, assim, às vezes no início do nosso casamento e tal, eu falava assim, porque fulano e tal. Às vezes foi sem querer. Às vezes não falou dessa intenção. É o Emiliano, né? Às vezes não foi bem isso que quis dizer. E aí isso foi trabalhando também em mim. Sim. É verdade. Às vezes não estava num dia bom. Tentando aliviar o tamanho da dor. Sabe? Né? Às vezes. Não, e realmente Sim, de fato, é verdade. Né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo a ferro e fogo, né? E não é a ferro e fogo. Sim. Até porque, às vezes, a gente também fala alguma situação. Deu ruim essa situação. Ai, meu Deus, né? Eu errei. Né? E qual o problema de você, né, olhar para si e falar, eu errei, a questão do espelho. Sim. Né? E a gente tem que, olha, eu errei, Deus, eu estou disposto a caminhar, eu decido perdoar, eu decido me perdoar, porque também, sabe, Maurílio, tem muita gente carregando culpa. Muito forte isso. Né? Tem pessoas que precisam se perdoar. Sim. Tem pessoas que precisam, Senhor, eu me perdoo. Sabe? Tem pessoas que precisam perdoar Deus. Sim. Que estão ressentidas com Deus. Né? Tem pessoas que precisam perdoar pastores, tem pessoas que precisam perdoar líderes, tem pessoas que precisam perdoar amigos, às vezes alguém da família. E aí, quando você vai para esse secreto e começa a gerar isso, Senhor, eu decido. Senhor, eu ainda não estou sentindo. Deus, ainda não estou sentindo, porque perdão, como eu volto a dizer, não é sentimento, é decisão. Eu não tô, Pai, mas eu decido, Pai, perdoar. Eu decido liberar essa pessoa no mundo espiritual. Porque também tem outra coisa. A falta de perdão, você fica carregando aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que você tem alguma coisa contra ela. Ela tá vendo melhor do que você, né? Já aconteceu isso comigo. Deu estar assim da pessoa, até na várzea já aconteceu várias vezes. Eu quero falar contigo. Pode falar. Então, eu quero te pedir perdão. Tá. Por isso? Eu falei, não, meu amor, não precisa, minha linda, não precisa nem dizer, né? O que é, não tá perdoado, eu abraçar e tá tudo bem, sabe? Então, às vezes, é alguma coisa que você nem sabe. Sim. Isso, como pode acontecer com você, claro. O outro também. Então, às vezes, a gente quer tudo muito a ferro e fogo. Né? Eu aprendi isso muito com meu marido. Às vezes não é bem isso que quis dizer. Né? Não, às vezes não é isso, não. Chega da raiva, né? Às vezes fala, pelo amor de Deus. Pensa do lado bom da pessoa, é mesmo. Aí você vai pensando naquilo, sabe? Para você ferir o Emiliano, tem que ser um negócio muito, tem que ser um negócio tipo assim. Muito, tem que ser muito forte. Muito forte. Ele é paz e amor mesmo. Ele carrega paz, que eu costumo dizer. E assim, essa questão do perdão impede, né, de caminhar, de prosseguir, de avançar naquilo que Deus tem. Porque, gente, olha só, pensamentos de paz e não de mal, sabe? E uma das coisas também que eu quero pontuar aqui, saindo dessa questão do perdão, nós estamos aqui no bate-papo, tá, isso gente? Isso aí, Tô mesa. Super à vontade aqui. Vambora. O que acontece? A gente também começa a entrar na questão do julgamento, sabe? Entrar em outras questões e que Deus não está nisso. Né? Então a gente tem que começar. Eu fiz um devocional anteontem da Valnice Bolhões. Eu tenho livros que eu leio dela, eu sigo ela no Instagram, e ela estava falando sobre os nossos olhos, né? Então, assim, pra gente começar, Senhor,
quero ter a tua ótica, né? Porque às vezes a gente olha muito julgando, né? Com olhar de julgamento. Mas e Deus não quer isso. O julgamento, Rafa, ele é uma ótica a partir da sua dor. Exatamente. E olha... O juízo nunca... Cara, eu tenho certeza disso, biblicamente falando também. O julgamento sobre algo ou sobre alguém é sempre a partir da nossa ótica. Forte. Não é a partir da verdade. Porque, por exemplo, você gosta de azul? Eu gosto. Então e se eu falar pra você que eu não gosto de azul? Tá tudo bem. Mas é porque eu tô querendo imputar a minha ótica. Eu amo azul. Mas se eu não amar o rosa, eu vou falar assim, não, você é feia porque você tá de rosa. Mas é a minha dor. E eu julgo as pessoas a partir da minha ótica, não a partir da ótica da pessoa. A gente não é empático. O juízo não tem a ver com empatia. O juízo tem a ver com eu quero que você seja como eu quero, ou eu espero que você faça algo que eu quero. Uma manipulação até, né? E a expectativa, Rafa, eu quero que você continue falando sobre isso, que é muito legal. As pessoas criam muita expectativa, Rafa. Eu costumo dizer, eu aprendi isso, que a dor, muitas das vezes, que a gente sente não tem a ver com o que a pessoa fez, mas com o que você esperava que ela fizesse e ela não fez como você queria. Sim. Isso gera uma dor em você. Sim. E como você falou, a pessoa que te fez aquilo nem sabe. Às vezes nem sabe. Você quer um exemplo que a gente passa muito? Você deve passar por isso com certeza. Se lidar com muita gente. Pastora Rafaela passou por mim e falou comigo. Cara, mas ela não sabe como você tá. O que está acontecendo? Às vezes nem viu, você né? nem viu a pessoa, mas ela tem uma expectativa de quê? Sim. Pastora Rafaela vai passar. Ela fala comigo todos os dias. Um dia que você não fizer isso, ela expectou no coração dela que Rafaela vai falar comigo. Aí a pastora Rafaela, por infinitos motivos, não falou comigo. Ela não gosta de mim, ela não me ama. Isso já começa a criar, né, na cabeça. Porque ela esperou uma atitude tua e não teve, ela cria uma dor e uma mágoa que nem é real. É mais coisa da nossa cabeça, produção própria. Por isso que Romanos 12 fala pra gente fazer o quê? Renovação da mente. Renovação da mente. Isso aí a gente tem que fazer. Olha, sempre, pastor, né? eu tenho colocado assim como prática na minha vida, sabe? Renovação da mente. A gente precisa, porque tudo começa na nossa mente. Os pensamentos, aí daqui a pouco você tá agindo, tá falando, sabe? Então, assim, é algo que a gente precisa viver. Sim. Senhor, renova a minha mente. Que venha na minha mente, sabe? Teus pensamentos, sabe? Que venha sobre a minha mente, Pai, aquilo que o Senhor quer, sabe? E não porque às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso desse versículo aqui não, né? Mas nós precisamos de todos os versículos da Bíblia, a gente precisa dela toda, né? Duplicado ainda. Toda. Mas no sentido que acha que a renovação de mente é para quem tem uma prostituição, para quem tem... Não, a renovação de mente é para todos nós. Sim. Nós precisamos... A renovação de mente para sair daquela mente escrava para vir para filiação, sabe? Para acessar aquilo que Deus tem. E Deus, Ele é bom, sabe? Hoje eu tenho visto muitas pessoas que... evangélicas, né? Pessoas, assim, que falam que tem Jesus, mas não vê Deus como um Deus bom. Sim. Sabe? Vê Deus... E Deus é bom. Até uma situação... ruim, naquele momento que a gente possa estar passando, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo do tudo vai estar contribuindo. Por mais que você... Poxa, essa situação... eu passei por uma situação há um tempinho atrás, acho que uns 2 meses ou 3, né? E eu falei assim, Senhor, né, no meu açóis, depois eu compartilhei, né, com meu marido, eu falei, Senhor, o que o Senhor... Aconteceu essa situação, uma situação... que eu não fiz, uma situação que eu não falei, um exemplo. Mas, o que o Senhor quer com isso me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E eu comecei a buscar durante aquela semana. O que o Senhor quer, Deus? Porque tudo fala, tudo Deus está querendo ensinar algo pra gente. Né? Nós somos espírito, né? E o Senhor quer nos ensinar. E aí o Espírito Santo começou a falar, quero te ensinar isso aqui, eu quero te ensinar isso aqui, filha. Sabe? E aí eu falei, aí você passa a ver a situação, não mais com aquela ótica de, estão querendo fazer algo contra mim. Então, você começa a levar por um outro sentido. Deus está querendo me ensinar. Maturidade, talvez, Rafa? Eu acredito que sim. A gente vai, né? A gente vai subindo degraus, né? Eu acho que a maturidade... Em Deus. Chegar no nível de maturidade é saber o seguinte... Nem tudo é sobre mim, nem tudo tem a ver comigo, mas o que eu posso aprender com isso? Isso, o que eu posso aprender? Não tô pronto, não sou o melhor. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Maturidade não é achar que tá pronto. Maturidade é, não estou pronto, estou sempre pronto para aprender. Isso. Com tudo que acontece. Que nós vamos estar sempre aqui para aprender. Né? Nós temos que estar com esse coração para aprender. Sim. Né? E uma das coisas, né, que também
impede das pessoas, com esse tema que você trouxe em relação às minhas cicatrizes, né? Sim. As cicatrizes que cada um carrega com a sua história de vida, é que muitas das vezes as pessoas, elas querem camuflar suas dores. Elas querem camuflar um problema que deu. Deu esse problema e se revolta e fica, Deus, por quê? Fica igual uma criança mimada, né? Mas não é isso. Aí Deus quer que você vá para que lugar? Pensa sobre isso. Sim. Reflita sobre isso. Né? E aí a dor não é cicatrizada. Sim. Porque ela fica camuflando a dor. Ela fica camuflando no sentido agora de dor da cicatriz. Né? E para que o Espírito Santo, ele verdadeiramente vá lá, porque Deus não quer só ir, Deus não quer só, Deus quer ir lá na raiz. Na Deus verdade, quer ir né? lá, Deus quer ir lá na raiz da situação. Peraí, você tem isso aqui, porque lá na tua infância você ficou preso nessa situação. É como Naamã, né? Usa a capa, mas por dentro tá acabado. Exatamente. E quer continuar com a capa. Lepra, né? Quer continuar com a capa. Exatamente, né? E Deus não quer a gente de capa. Deus quer a gente por inteiro. De verdade. Deus não quer que Deus não quer que ninguém fique com uma capa mostrando aquilo que não é. Sabe? Então, no seu a sós com Deus, rasga mesmo, sabe? Deixa o sangue uma frase que a gente das suas conhece. Dores jorrarem. Lembrei agora, uma frase de um pastor que deu aula pra gente. Deus só unge o que é original. Quem falava isso? Herênio Ramiro. Deus só unge o que é original. É verdade. Quem usa capa e máscara, meu filho, vai ser um produto. Vai ser um produto. Não vai ser de verdade. Né? E assim, uma vez eu até... uma pessoa chegou pra mim e falou assim, poxa, pastora, Deus tem algo grande contigo. Eu amém. Mas Deus tem... Você é meio filhinha de papai, né? Papai do céu. Falei, não. Nem te conhece, né? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Não, querida, só que na nossa caminhada a gente tem renúncias. A gente faz renúncias. Né? Eu fiquei durante muito tempo sem beijar na boca, sem... Sabe? Para esperar o meu marido. Dei muito trabalho para as minhas líderes, né? Vamos colocar assim, Vanusa, Vera, né? Rosângela na época. Presente a apóstola Adriana, a gente senta, volta e meia, a gente expõe algumas coisas, troca uma ideia, né? Sabe? A pastora Iracema no curso de intercessão. Então, assim, eu também me submeti muito ao Senhor cuidar de mim e usar pessoas para cuidarem de mim. Mas são pessoas mesmo, né? Exatamente. Né? E são pessoas. Ferro afiando, né? Às vezes, pessoas que te ferem, Deus vai usar outras pessoas para te curar. Se você tem problema com pessoas, você tem problema para a vida. Porque as mesmas que te ferem, Deus vai usar outras para te curar. Exatamente. Foi bom você falar dessa questão, porque hoje o que o inimigo ele quer mais fazer na vida das pessoas é que os relacionamentos sejam quebrados. Bebê reborn, pô. Olha só. Bebê reborn é uma destruição de relacionamentos. Exatamente. Porque filho dá trabalho. Filho dá trabalho, Rafa. A gente tem filho, pô. Meu filho já passei noite sem dormir, já passei noite no hospital, já passei noite em médico, já passei noite... Eu, ano passado, fui pro hospital, Rafa, com uns 4. Jéssica, Lorenzo, Luca, Luiz e Jéssica. Eu levei os 4 pra emergência. Passei a noite inteira acordado com os 4. Filho é isso. E eu compro uma boneca e digo que ela é minha filha. Por quê? Não dá trabalho. Exatamente. E o que Deus, desde o princípio, quero me relacionar, Adão, contigo. Adão, eu tô aqui para me relacionar com você. E hoje, o diabo, o que você mais vê hoje, se você perguntar às vezes para uma pessoa que está sem estar firme numa igreja, foi o quê? Foi a quebra de um relacionamento. Sabe? Então, assim, que você saia desse lugar de... Isolamento. Sabe? De isolamento. Sabe? Porque é na comunhão que a gente é curado. Exato. Sabe? Na mesa, é no corpo, é na mesa que a gente tem cura. Às vezes você... Ela agora lá na Missão Casa do Pão, a apóstola, ela agora, a gente está fazendo de uma forma diferente, né? Ela falou assim, vamos agora mudar um pouco a cara da sala de cura. Eu falei, sim, vamos sim, apóstola. E aí ela falou assim, olha, nós vamos agora nos reunir nas salas, na sala mesmo. Então são várias salas, fica dupla de pastoras, né? E ali as pessoas vão e ali a gente tem a pastora Adriana, a apóstola Adriana, ela dá a palavra que a gente vai dar, tipo, a gente teve uma sala de cura segunda retrasada, que foi sobre a dracma perdida. Então, todas as salas estão falando no mesmo assunto, né? Só que Deus agindo
forma diferente ali. E ali é uma forma também delas poderem também se colocar, tem aquela troca, né? E é relacionamento. É claro. Né? É vida na vida. Exatamente. E assim a gente é curado também. Porque aí que uma falou, a outra vê, pô, ela conseguiu, ela superou, Sim. eu vou superar também, sabe? Então, hoje eu vejo, sabe, que o inimigo, ele quer roubar essa questão da gente se relacionar como igreja, como corpo, como família, sabe? No trabalho, na empresa, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Porque vidas, o Senhor, ele colocou, eu falo isso sempre, eu acredito muito que a Bíblia, quando vai chamar a gente de nós somos a arca da aliança agora, nós carregamos a presença de Deus, eu me sinto pequeno, eu falo, meu Deus, como que eu posso carregar algo que é tão poderoso, que é a glória de Deus, e o Senhor colocou em pessoas a vida. Sim. Ele não colocou em coisas. Não. Ele colocou em Coisa pessoas. linda. E são pessoas que vão curar a gente. Isso. Mas, infelizmente, também são pessoas que vão ferir a gente. Sim. Então, quando você entender que é necessário estar à mesa, Sim. é necessário. Gente, tem mesa boa É. e tem mesa ruim. Quem vai escolher a mesa que vai se assentar é você. É. Se a mesa que você está sentado hoje é a mesa de destruição, não reclame do resultado dela. Porque quem está destruindo são vocês. É quem está sentado nela. Agora, se você tem possibilidade de escolher uma mesa Sim. como a lá que é feito lá toda segunda-feira, como pessoas que estão ali, que também dependem desse mesmo Deus, estão ali dispostas a deixar a vida tocar outra vida, escolha essas mesas. Sim. Eu vejo o princípio na psicologia, Rafa, um dos princípios da depressão, o primeiro requisito da depressão é o quê? É o isolamento. É se isolar, se colocar no lugar e falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, quarto fechado, vida escura, e aí não tem mais vida fluindo na vida. Aí a vida vai morrendo, não deixa que ninguém toque. Então, se você hoje está nesse lugar, se esse podcast vai chegar em você, que você possa entender, peça ajuda, grita. Não Exatamente. deixa a tua dor te engolir. E você vai sucumbir, né, Rafa? Se a gente deixar a dor engolir a gente morre, vai. cara. A gente entra num lugar que... Eu passei por isso agora, recente, perdi 2 pessoas que eu amava. E foi muito luto, difícil, né? Rafa. Muito Muito difícil. difícil, assim. E eu não era um luto de desespero de mudar o que aconteceu. Eu nunca contestei a vontade de Deus. Nunca. Não, por que aconteceu isso comigo? Não. Eu não soube lidar com o que aconteceu. É diferente. Tomar Sim. 2 pancadas dessa magnitude, meu pai primeiro, depois a mulher que está na minha casa há 20 anos. Eu falei, meu Deus, eu senti uma dor dentro de mim, assim, um silêncio. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? O título do livro é Abandonado por Deus. E olha. É muito forte, assim. Porque eu não me senti, não é que abandonado por Deus no sentido de Deus me deixou, mas é porque Deus permitiu que eu passasse por essa dor. Sim. É diferente da ótica. Não estou contestando quem Deus é, Sim. mas estou perguntando assim, Deus, por que eu estou passando por isso? É o que você falou. Hoje eu não sei, mas eu tive uma oportunidade, Rafa, de dar uma palavra no velório. Para pessoas que não conhecem E Jesus. às vezes é isso aí. Exatamente. E foi até um texto que eu peguei essa semana estudando, que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses, que ele fala assim, quer ver? Filipenses 1:12. A situação... Quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso Amém. do Evangelho. É saber que a gente, em meio às nossas dores, está aí, ó. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. É saber que a gente vai viver a vida de Deus no meio da nossa vida. Sim. Nós vamos manifestar o reino de Deus em meio às circunstâncias. E se você for entender esse contexto, ele está preso, pô. Ele está numa cadeia. Ele está numa prisão muito ruim. E está pregando o Evangelho. Está declarando que, Filipenses, povo de Filipenses, tudo que tem me acontecido contribui para o Evangelho. Que é o que você falou. Tá doendo? Tá doendo, mas eu tô lá na sala de cura, eu vou escutar uma palavra e Deus vai me curar, eu vou sentar com gente aqui, eu vou pra igreja, eu vou me relacionar, pessoas vão tocar em mim, eu tenho que tomar cuidado? Tenho. E aqui fica um alerta. Cuidado com a mesa. Cuidado com o que você ouve, né, Rafa? Sim. Cuidado com o que você come à mesa, cuidado com o que você coloca pra fora. Que eu acho que a Bíblia vai dizer que o contamina é o que entra. Sim. O que contamina é o que sai da gente, né, Rafa? Sim. Muita gente muito ruim lá, Rafa, quando vai pra lá? O povo que vai pra lá? Então, lá a Missão Casa do Pão não é uma igreja, né? É porque tem pessoas que falam, você tá na... Não é uma igreja, né? É um lugar de cura, um lugar de restauração. O próprio lugar mesmo já... maravilhoso, Quando né? você
né? A pessoa que tem uma sensibilidade espiritual, quando entra ali, já sente, né? Porque é uma atmosfera. É gerado também, né? É gerado, isso que eu ia falar agora, né? É gerado, é muita oração, né? Ali, a apóstola Adriana não faz nada sem oração, sabe? Ela é muito comprometida com as coisas de Deus, né? Uma mulher de Deus, sabe? Que eu admiro, sabe? E, assim, tem intercessão todos os dias ali, né? Gerando aquilo tudo. E na missão também tem reforço escolar, tem reunião de pastores que acontece toda segunda-feira, 10 horas da manhã, de 10 a meio-dia e meio, que é de manhã na segunda. E à tarde tem as salas de cura. Sala de cura de homens, sala de cura de mulheres, às segundas-feiras. E terças tem a missão jovem, que é à tarde também, 3 horas da tarde. E ali os jovens também tem ali palavra com o Fernando, que também é uma bênção e tal. E assim, a gente vê muitos casos, né? A gente... muitas mulheres que passam por muitas situações. Fala uma brabeira aí, Rafa, que tu passou lá assim, que tu falou, caraca, mulher, essa me marcou. Olha, teve uma... Pra galera entender o que é o nível da guerra lá. Teve uma moça que uma vez chegou pra mim, hoje, graças a Deus, ela tá liberta, né? Chegou pra mim e falou assim, pastora, você pode orar por essa pessoa aqui? Aí me mostrou no telefone. Aí o Espírito Santo, na hora, falou assim pra mim, não ora não, porque esse cara que ela tá te mostrando é amante dela. Aí eu fui, chamei ela tava assim mais distante, chamei ela pra mais perto e falei assim, minha amada, eu não posso orar por isso, porque isso é contra um princípio. Nossa. Ele é teu amante, né? Aí ela começou a chorar. Pastora, chorar. Ele é meu amante, sim. Eu falei, então, eu não posso orar por isso. Ele tem um dono, né? Ele é casado, querida? Ela falou, ele é casado. Querida, olha só. Em nome de Jesus, ali eu orei por ela, né? Ali eu orei por ela. Caraca. E aí eu disse assim pra ela, que você possa estar saindo desse lugar. Você se arrepende por isso? Ela, eu quero. Você quer Jesus, minha querida? Você quer Jesus? E aí ela já ia já um tempinho assim. Estava num processo. Ela né? estava nesse processo. Eu acredito que ela veio até a mim porque o Espírito Santo já estava convencendo ela, né? Já estava convencendo ela daquele pecado, né? E ali eu orei com ela e ali eu falei para ela, olha, você vai pedir perdão para Deus nisso. Desculpa. E ver o que o Espírito Santo vai falar com você. Eu não cheguei para ela e falei, liga pro cara, já... Não, nada disso, porque eu acho que isso não é papel meu, né? Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu vi uma frase muito interessante, você não é a quarta pessoa da Trindade, né? Então é o Espírito Santo que faz. E tem muito pastor que faz isso, quer dar ordem aos outros. Não tem que dar ordem, fulano não é pra... Não, deixa que o Espírito Santo vai falar, né? O que a pessoa tem que fazer? Sai dessa igreja, faz isso, faz aquilo. Não, o Espírito Santo que vai mover e vai fazer. E aí eu disse para ela, olha, ora ao Senhor, sabe? Porque Deus não quer você como uma prostituta. Nossa. Deus não te fez. Aí foi Deus que começou a me usar. E ela chorava de urrar, sabe? Aí... E é bem teu perfil, né, Rafa? O confronto. O confronto, que também tem o meu lado profético, sim, né? E aí... Ama mais... E ali, amo mais, né? João Batista. Dá uma apertada ali. E aí, arrependei-vos, né? Isso aí. E aí eu falei isso pra ela, passou. Foi algo muito lindo. Nossa. Na semana da segunda, eu pensei, ela não vai voltar mais, né? Pensando, mas amém também se não voltasse. Ela escolheu o pecado. Amém. Na segunda-feira, ela me procura e falou assim, pastora, eu liguei pra ele e eu não tenho mais nada com ele. Acabou. Eu quero o meu casamento de volta. Meu Deus do céu. Eu não quero mais viver essa vida e eu quero ser uma mulher de Deus, pastora. E ali ela chorava e ali eu... Então, minha amada, é esse lugar que Deus te quer, Ela estava sem igreja na época. E eu falei, onde você mora? Ela disse, né? Eu falei, procura uma igreja perto, porque a igreja também vai te ajudar. Porque aqui na missão não é uma igreja, né? A gente ajuda ali a caminhar, bate-papo, né? E tal, mas... Né, a gente não é uma igreja, você precisa de uma igreja, você precisa congregar num lugar, você precisa ter pastor, sim, né? E ali ela começou a frequentar uma igreja. E aí até, inclusive, quando ela estava indo, né, nessa igreja, ela, pastor, olha onde eu tô. Eu estava marcando um gabinete, né? Hoje ela está numa igreja. Muito lindo. E Maurílio, meu Deus.
Eles fizeram uma renovação de votos, ela e o marido. Coisa linda. E ela disse assim pra mim, pastora, ela na igreja, e o marido, ela com um vestidinho branco. E ela falou, olha como é que eu tô. Veste E eu branco. comecei a chorar, né? E hoje ela tá com o marido dela. Meu pai. E a filha dela estava fora dos caminhos do Senhor. A filha dela retornou. Meu Deus do céu. Eles hoje congregam numa igreja. Sim. Sabe? Então, assim, sem palavras. Sabe o que dá pra ver, Rafa? O que dá pra ver em você falando? Eu costumo conhecer pessoas não pelo que elas fazem, mas como elas contam aquilo que estão vivendo. Dá pra ver que você tá vivendo isso. Isso tá dentro de você, assim, é vivo, e cada cura, cada restauração, você fica tão feliz quanto... Como se fosse pra mim, Exato. sabe? Porque é muito triste você ver, né, uma pessoa prisionada numa situação. E aí depois ela foi falando, ela não teve pai, né? O marido dela, né, que no caso... o marido mesmo, né? O marido dela era bem mais velho que ela, sabe? Então, assim, ela procurou nesse marido um pai que ela nunca teve, sabe? E aí eu fiquei falando assim, Senhor, se não fosse a missão, onde essa mulher poderia estar? Sabe? E assim, a apóstola Adriana, o apóstolo Eduardo, pastor, eles poderiam estar em qualquer outro lugar. E eles decidiram... Sabe, é algo assim muito forte. Eles decidiram. Isso eu tô te contando de uma vida. Sim. Tem muitas outras vidas. Eu sou fruto vidas. de lá, pô. A primeira experiência que eu tive com Deus foi lá, pô, no sítio. 1 mês de convertido. Olha só. Com a pastora Adriana. Na época eu era pastora Adriana ainda e era minha pastora de jovens. E assim, foi lá que minha vida mudou. Sabe? Lá que começou a minha mudança de vida. Exatamente, sabe? Já teve casos de uma moça falar assim, olha, ela não sentava na mesa... tinha um relacionamento muito ruim com o filho. Um dia lá, a apóstola falou assim, vamos fazer uma coisa diferente para elas. Eu falei, vamos. E aí ela montou mesas. Maurílio, foi a coisa mais linda. Tinha mulheres que nunca sentaram numa mesa com taça. Meu pai. E ali a gente via mulheres chorando por ter uma taça na mesa. Maurílio. É coisa de maluco mesmo. Sabe, é cura, porque a todo tempo o Senhor quer trazer cura para nossa vida. Sim. Seja em qualquer situação, não é só colocando a mão, Sim. sabe? E ali a moça sentada, né? E aí ela falou assim, pastora, eu não tenho mesa em casa, mas eu vou comprar uma mesa, que a partir de hoje eu quero sentar à mesa com meus filhos para almoçar, tudo mais. Você não tem... Isso é outro testemunho que eu tô te dando, é muito testemunho. Sabe? Então, assim, mulheres na prostituição, sabe? Mulheres que tinham vários homens, Isso te dá sabe? vida, Rafa? Oi? Isso te dá vida? Cara, me dá muita vida. Olha, eu nem sei te dizer, Você sabe que porque você tá no teu lugar, né? eu sei que poderia ser eu também, sabe? Porque eu não sou melhor do que ninguém que tá ali. Então, assim, poderia ser eu no lugar delas. É porque Deus foi tão misericordioso comigo que me deu uma família, me deu um pai íntegro, uma mãe íntegra. Mas tem muitas pessoas que não têm Mas oportunidade. você passou pelas suas dores também, né? Passei pelas minhas dores, né? Claro. E assim, hoje você vê, tem até uma lá que tá com a gente desde o início. A sala de cura tem 2 anos. E desde o início ela tá lá com a gente, hoje ela é voluntária. O testemunho dela tremendo, sabe? E agora na escola de Abacuque, que é uma bênção, até se você puder fazer, faça. Sim. Vai ter agora em agosto outra, que Fala, é para pessoal, homens. como é que a pessoa sabe o que é? Então, a escola de Abacuque é lá na Missão Casa do Pão, é para homens, vai ser agora em agosto. E você, homem, faça, sabe? Deus quer restaurar o seu sacerdócio, sabe? Deus quer restaurar a tua paternidade, Deus quer restaurar a tua vida, sabe? A tua vida com Deus, né? Sim. Deus quer isso, sabe? Porque um homem que sabe aquilo que ele precisa dentro do seu lar muda tudo, né? Muda uma geração. Você que é mulher que tá ouvindo esse vídeo, manda pro seu marido, viu? É, isso aí. E Você tem que é a mulher. escola de cura, né? A escola de cura Esther, que agora tem agora em junho, que também é muito uma benção. Fazer Eu sou propaganda, fruto fica à dessa vontade. escola. Eu cheguei lá bem destruída, né? Eu cheguei lá e falei, eu quero Jesus, sempre quis e tal, mas eu não quero saber mais de ministério, não. Eu não quero saber mais de ministério, me deixa sentadinha, né? Não quero mais saber de me envolver, não. Meu Deus, eu estava muito ferida. Tá envolvido até o cabelo. E aí a apóstola Adriana, a pastora
Iracema, né? A pastora Marcia estava nesse meu STER e foram peças fundamentais para me tirar daquele lugar de desonra, para aquele lugar de... Eu sou muito também um pouquinho de manteiga derretida. Eu falo, eu lembro, né, da cena, né, no lugar, me tirou daquele lugar de desonra, me tirou daquele lugar de entulho de poços, né, porque tentaram entulhar o meu poço e o poço do pastor Emiliano, né, mas tudo também para o nosso aprendizado, eu entendo hoje claramente, né? Crescimento. Mas aí elas vão me tirando desse lugar. Eu urrava de chorar na minha escola de cura Esther. Eu também te convido, mulher, a fazer essa escola, porque é um divisor de águas, sabe? E aí, como eu estava falando dessa moça, ela já está há 2 anos com a gente lá, na sala de cura. Hoje ela é voluntária, um testemunho também tremendo da restauração familiar que Deus fez. Deus começou a restaurar ela, agora os filhos também estão na presença do Senhor. Coisas lindas que Deus tem feito. E é sobre isso, sabe? Eu acho que isso, quando você fica falando, eu fico viajando aqui e tentando trazer as conversas que a gente está tendo aqui. Hoje o que mais você sente alegria e valor não é sobre ter, né? É sobre ver as coisas que estão acontecendo e você ver gente sendo transformada e você fala, meu Deus. O que te motiva mais não é a terra, né? É de fato o que o Senhor está fazendo nas pessoas. Dá para ver nítido no teu rosto. O jeito que você fala, a forma que você se comunica. É de fato talvez um lugar que você fala assim, não quero sair daqui nunca mais. Olha, eu vou te falar que poder ser instrumento na vida de pessoas não tem preço. Não tem preço. É impagável. Muitas pessoas estão ligadas, mas, né? Buscando vocês isso, são perdedores, né? Vocês perderam uma casa, né? Perderam vocês são nada. Perdedores. Não, querida, eu não sou, não. Sabe o que eu digo? Eu falo pro Emiliano, a gente conversa muito, muito. E essa é a plenitude de Deus, sabe? Rafa, de fato, para as pessoas você vai perder mesmo. Para as pessoas que estão olhando para essas coisas, você vai perder mesmo. Sabe, mas não tem preço. Não tem preço. Uma família ser restaurada, eu tô te contando de pouquíssimos, tem muito mais. Tem uma outra que tomava 5 remédios para depressão, né? E hoje ela não toma uma oração, que às vezes você fala, meu Deus, uma coisa tão simples, mas pra gente é simples, né? Sabe, uma outra que a neta tava com um problema, né, no cérebro e ia operar, enfim, era uma bebê. E aí, no final lá, eu falei, recebe a cura. Ela, a avó representando, né? É a oração de identificação. Sim. E a menina foi curada, sabe? Então, assim, muita cura física, como muita cura emocional. E isso, meu Deus, como que o Senhor pode usar? Como que o Senhor pode nos usar, isso pra mim pastor? Não cabe na minha cabeça. Cara, nós também temos as nossas imperfeições. Eu sou tão imperfeita, sabe? E o Senhor olhou para nós. E todos os dias eu falo, Deus, muito obrigada, porque o Senhor pode contar comigo para que eu seja canal, para que eu seja agente. Eu quero, Senhor, ser uma carta viva. Sim. Sabe? Eu não quero ser uma carta morna, eu não quero ser uma carta fria, mas eu quero ser uma carta viva. Aquela que impulsiona pessoas, aquela que levanta pessoas, aquela que ajuda a dar destino para as pessoas. Sim. Foi de fato para isso que eu vim, sabe? E é isso que eu quero. E eu ouvi uma frase, eu acho, foi essas semanas aí que eu não me lembro direito, que há pessoas que estão te esperando para serem alcançadas. Estão só te esperando. Aonde você vai, eu não vou. Aonde eu vou, você não vai. Nossa, isso é... Sabe? Então, assim, o que a gente precisa? De um posicionamento. E não é só... O que ela tá falando é o seguinte, gente. Que não é só para ela, não é só para mim, não é só para a apóstola Adriana, não é só para o pastor tal, é para todo mundo. Deus tem um povo para cada tipo de pessoa. Deus tem um ambiente. Às vezes você está se falando mal de Maurílio. Eu não falo bem, eu não estudei, mas Deus quer que você ganhe apenas o seu filho, talvez. Isso. O seu filho pode ser um grande evangelista, um grande pastor, um grande líder, um grande mestre. Dá destino. Não é sobre quanto você vai fazer. É sobre se você vai, de fato, dizer, eis-me aqui e cumprir tudo aquilo que Deus te chamou. E muitas das vezes é cuidar só da tua casa. É verdade. Só da tua família. Deixar uma casa, por exemplo, eu falo isso porque talvez minha esposa... A gente tá brincando que a gente foi convidado para pregar no encontro de casais, né? Ah, que bênção. E aí ela tá nervosa, uma porque querida. vai falar, não sei o quê, parará. Eu falei, amor, ela fala isso pra mim. Ela fala, amor, se eu colocar você de pé, falando pra mim, né? Se eu colocar você de pé, o meu propósito é... Porque eu sei de onde você veio.
Às vezes na vida da minha esposa não vai ser o altar, mas vai ser me sustentar eu e minha casa para os meus meninos, para que eu e eles possamos fazer a obra de Deus. Mas ela Isso cuidando é um da sua chamado. casa é um chamado. E é um chamado que, vou te falar uma coisa, Rafa, você sabe disso. Muitas das vezes você vai ministrar na Casa do Pão e tá cheio de coisa na tua casa acontecendo, meu irmão. Sim, às vezes, Maurílio, eu já passei por situações de eu ter sido humilhada. Foi uma semana muito difícil. Já passei por várias situações assim, de humilhação, né? De situações, né? E ter que ministrar. E de eu chegar lá, pisar lá, e eu falar assim, Senhor, eu tô aqui. Não quero, né? Sabe, Senhor, eu tô aqui. Eu tô pela tua graça. Sim. Eu tô aqui, Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer. E Deus eu opera. confio muito nisso, Sim. sabe? O Maurílio, eu confio muito nisso. Eu confio muito, eu sei muito quem ele é. Sim. Sabe? E quando eu chego em qualquer lugar, seja numa igreja para pregar, num retiro para pregar, seja o que for, eu falo, Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me faça ir. Sabe, Senhor, é o Senhor que vai fazer. Porque a gente não pode nada. Total dependência de Deus. Né? Nada. Sabe? Então, Não é sobre Senhor, a me dá gente, as né? palavras, se é para abraçar alguém, se é para o que eu tenho que fazer, que o Senhor tá tudo aqui a palavra aqui que eu estudei, que eu escrevi, mas se o Senhor quiser mudar também muda. Sabe? Faz o que o Senhor quer fazer, porque quando eu vejo, né, vou falar até isso para Jéssica. Quando a gente se põe nesse lugar, Deus é aquele que faz infinitamente mais, sabe? Deus nos surpreende de você falar assim, meu Deus, como que eu... Né? É porque não é sobre mim, né? Porque não é sobre... Você diz que esse assunto seja, assim, eu quero ver, assim, no meu entendimento, muitas das vezes a gente não faz por comparação, né? A gente se compara a alguém que fala, alguém que faz melhor que a gente. Sabe que... mais Bíblia, né? E acha que Deus vai se manifestar só através daquilo, Não. né? Mas na verdade não. Às vezes uma palavra, você der um... eu falo pra Jéssica, eu falo, amor, às vezes você conversar com as pessoas e contar só um pouco do que você passou, Sim. do que você já viveu. Olha, teve um dia na escola Esther que veio um ônibus, né? Lá de BH. E aí, no final, veio três moças, inclusive uma hoje é minha amiga. Uma delas me abraçou e falou assim, algo que você está falando é interessante. Falou assim, pastora, na sua ministração, eu fui muito tocada. Mas uma das coisas que eu fui muito tocada aqui, desde quando eu cheguei, é a sua alegria. Ai. Pastora. Não teve com a teologia, não teve conhecimento. E ela falando, chorando. E aí eu comecei a chorar também. Aí eu comecei a abraçar ela, ficou nós duas chorando, porque você é valente. Mas você transborda uma alegria, pastora. Eu quero viver isso, porque durante muitos anos eu vivi uma vida triste tendo tudo. Eu vivi uma vida triste, pastora, carrego uma tristeza, mas quando eu entrei aqui, e aí quando eu te olhava, por isso que eu te olho, eu começo a chorar. E eu olhava para ela mesmo, lá eu falei, gente, que ela me olha, ela fica chorando. Será que deve ser? Pensei. Depois eu fui entender. E ela falou, eu não posso sair daqui antes de te falar isso. E isso, sabe, pastor, isso edificou muito a minha fé. Com certeza. Porque hoje, o que o diabo quer fazer? Roubar, matar e destruir. Mas não é só a parte financeira, a alegria, Sim. a paz, né? A comunhão. A tua Ele vida. veio para matar, roubar, destruir. E por muitas vezes o diabo quis destruir a minha alegria. Por muitas vezes o diabo usou pessoas para falar do meu jeito de ser. Porque o sanguíneo, que eu sou sanguínea, o pastor Emiliano é fleumático, né? O sanguíneo, ele chega chegando, mas não é para se mostrar. É você. É a pessoa. Eu sou assim. Nós somos assim. Né? Você também é sanguíneo, né? E aí chega chegando, resolve as coisas. E é a gente, né? Tipo, alegria, né? E a gente não faz por fazer, não a gente, faz, é nosso. não é porque quer se mostrar, não é porque quer passar à frente de ninguém, não é isso. E durante muitos anos, pastor, foi durante muitos anos, pessoas se levantavam para roubar isso. Essa identidade, que essa é uma identidade minha, Acabou. sabe? E aí, quando eu entendi a minha identidade em Cristo, peraí, se eu rio assim, o problema é meu, a pessoa que saia do lugar. Sim. Se eu falo com todo mundo, tinha pessoas que chegam, você fala com todo mundo. Falo mesmo, eu sou assim, e eu amo falar com todo mundo. Amo pessoas, amo tomar café. Eu amo pessoas. Esse é você. Sabe, sou eu. E aí, quando eu me olhei no espelho, né, e falo, o Senhor me fez assim. Essa é a minha identidade. Eu não tô... Né? Uma coisa é você viver uma coisa e Deus está falando assim, muda. Sim. Por quê? Vai contra o princípio de Deus, aí é outra história. Eu não tô falando sobre isso.
né? Vai contra Você tá princípios. falando que mesmo com a sua identidade, você teve que passar por processo de transformação, mudança. Isso, exatamente. Mas sem perder quem você é. Isso, sem perder quem é. E aí ela falou isso, da minha alegria. Eu falei, Jesus, Não como tem a ver com a tua assim? teologia, com a tua pregação, com a tua retórica. Não, a minha alegria curou a tristeza dela. É um sorriso, É uma né? coisa surreal. Às vezes um abraço, um sorriso, um telefonema. Às vezes uma pessoa, poxa, né, eu ouvi também de uma moça pastora, nunca ninguém me ouviu, nunca parou assim pra mim. Quando me ouve, estava com o celular. Quando me ouve, não olha no meu olho. Meu Deus. E você olhou no meu olho, você não mexeu nem em celular. Eu falei, não, porque a sua história é importante pra mim. Porque o que você tá passando é importante pra mim. Não é falando, é agindo, são as atitudes. Claro. Né? Então, assim, são coisas que a gente... Deus quer trabalhar tudo na nossa vida, cada área da nossa vida. Isso é tão lindo que você está falando, assim. É para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem que a sua vida é importante, cara. O que você faz, quem você é. Não deixe de ser transformado e mudar e crescer, mas entenda que às vezes você fazer um café com um bolo para alguém, receber uma visita na casa de alguém, Deus vai se manifestar através daquilo. Exatamente. A gente, um tempinho atrás, colocou gasolina num post. Tem um rapaz que tem um Instagram que é bem movimentado. E aí ele... Varão do posto. É, isso. E ali a gente parou, ele veio, assim, todo feliz, né? Aí, pastores e tal, papapá. Aí ele deu uma palavra ali rápido e aí ele tá cumprindo o propósito dele ali. Porque às vezes a pessoa acha que cumprir o propósito é deixar tudo e viver só para Jesus. Para alguns, sim, vai ser isso, amém. Cada um para outros, naquilo que Deus tem. Você tá cumprindo o seu propósito aqui. Ele tá no posto de gasolina, né? O André tá ali, sabe de câmera, sabe de tudo, de som, tá cumprindo o propósito dele. Exatamente. Né? Então a gente precisa entender que em todos os lugares que a gente vá, que Deus, a gente cumpre um propósito. Você tá numa festinha de aniversário, isso aconteceu muito comigo, né? Eu deixava as meninas na escola, às vezes tinha uma mãe com um problema, às vezes tinha uma situação, e às vezes eu ia pra padaria, sabe? Minha linda, não é assim, Aí, vamos de novo se encontrar, vamos, vai para uma igreja, e tal. E hoje a pessoa tá na igreja, nem às vezes tem muito convívio hoje com essa pessoa, mas assim, estabelecer o reino onde você vá. Sim. Né? Nós somos agentes do céu. Sim. Nós somos pessoas que carregamos a glória de Deus. Sabe? Então tá tudo disponível pra gente, a gente só não pode ficar distraído. As distrações... né, nos impedem da gente viver aquilo, experiências com Deus. Sim. Né? E isso é maravilhoso, esse entendimento da gente entender que não é sobre nós, mas é através de cada um de nós. Deus é tão perfeito que ele fez cada um de uma medida, cada um para caber em um lugar, cada um para fluir. Eu sempre falo, eu entendi uma coisa simples assim, ó. Eu prefiro, Rafa, hoje estar unido alguém que está cumprindo a vontade de Deus porque vai ficar mais leve para mim. Sim. Essa competição de ministério, de que o outro, o pastor faz isso, um é melhor do que o outro. Eu entendi uma coisa muito simples. Se eu puder te dar a mão, porque o que você faz eu não vou fazer, fica mais leve para mim. Sim. Um pastor de uma igreja que tem vários pastores, vou te dar um exemplo. Isso acontece ao contrário às vezes. O pastor de uma igreja, ele tem vários pastores. E essa competição de ministério, de quem é melhor, de quem é melhor, se ele olhar para o time dele e falar assim... esse aqui faz isso, esse aqui faz isso, esse aqui faz isso. Eu não faço nem isso, nem isso, nem aquilo. Vou me unir a eles, vamos dar a mão e vamos tornar a obra mais leve. Isso aí. Quando você vê o ministério, e pode ter certeza do que eu tô falando, pode fazer um corte disso. Um pastor que tá enfadonho no ministério, tá cansado para ele, é porque ele acha que ele vai fazer tudo sozinho. É centralizador. E que o ministério é dele e que tudo é ele e tudo é ele. Se a Bíblia diz que nós somos um corpo e todo corpo bem ajustado, ele cumpre o propósito. Se você tá fora do propósito, tá pesado para você, e não é só pastor, às vezes tá dentro de casa, com a sua família, com o seu casamento, na sua empresa, você pode ter certeza que você é um centralizador e você quer colocar a culpa em todo mundo que tá errado para você ter o domínio. Você se torna uma pessoa que nunca vai ser feliz, nunca vai ser leve, porque dentro do casamento é assim, com seus filhos é assim, com a sua casa é assim, com seus familiares é assim. Trazendo para a família, tem pessoas, Rafa, que pega todos os problemas de todo mundo. Sim. Coloca, segura e fala, é tudo meu, eu vou resolver tudo. Tá desgastado emocionalmente, financeiramente. Mas tem a ver com orgulho também. Sim. Normalmente é uma pessoa muito orgulhosa. Uma estrutura de orgulho muito forte. Não deixa as pessoas fluírem, né? Fazer.
O orgulho é terrível. É a pior coisa que tem, né? O orgulho tirou um terço dos anjos do céu. Lá na escola de intercessão, a gente... a pastora Iracema, né, que é uma benção, uma querida, ela fala, ela dá a escola, né? A escola de intercessão, e trabalha muito essa questão do orgulho, da idolatria, né? Porque são muitas estruturas para serem quebradas dentro da gente. O orgulho é muito pesado, né? Muito. E tem pessoas, né? Todos nós temos orgulho, né? Claro. Todos nós temos. Uma medida Mas tem pessoas que têm uma estrutura muito enraizada. Aí fica... E enquanto a pessoa não olha para o espelho e se olha... Pô, eu sou orgulhoso, cara. Eu quero sempre ser melhor que os outros. Eu acho que eu sou o bom. Ninguém pode ser melhor Ninguém pode ser melhor que eu. Eu que tenho. Aí, enquanto a pessoa não olha para isso e fala, pô, eu tenho uma raiz de orgulho, eu preciso quebrar isso. Não tem como. Ontem eu dei uma palavra que... Eu tava dando uma palavra no GI, numa célula. Muito, assim, Deus tem feito algo lindo na célula. E eu falei sobre a passagem do filho pródigo, Lucas 15, só que eu falei uma coisa que eu fiquei batendo na tecla um tempão. Caindo em si. Que o filho pródigo cai em si. Quando ele cai em si, que é isso? É olhar pro espelho e falar, cai em mim. Cai em mim. Calma aí. Cair em si eu sei da minha realidade. E sei o que eu preciso fazer para mudar. Exatamente. Que é o que a gente precisa fazer todos os dias. Foi um prazer estar com você aqui. Foi muito bom também. Mas antes da gente encerrar e eu te dar o presente que eu tenho que te dar, eu quero que você libere uma palavra para essa câmera aqui do meio. Para quem tá vendo a gente aqui nessa câmera do meio, libera uma palavra, libera aí o Deixa Fluir, para mim te dar um presente e a gente encerrar esse episódio. Foi maravilhoso. Amém. Foi muito bom estar aqui com você também, com vocês, né? Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. A palavra que eu quero deixar para você, que tudo na nossa vida, a gente precisa passar pelos processos, né? A gente passa pelas forjas, a gente passa por situações que estão nos moldando para aquilo que Deus tem para nós. E que você não venha desistir. A minha palavra para você, que está ouvindo aí, é que você persevere. Não sejam daqueles que retrocedem, mas sejam daqueles que perseveram. Porque a perseverança nos levará para o destino que Deus tem para nós. Então, persevera em oração, persevera em quarto, momento teu com Deus, persevera se olhar no espelho, persevera e permite Deus fazer a obra, porque nós somos um vaso nas mãos do oleiro, né? Um beijo no coração, que vocês possam ser abençoados com esse podcast. E o nosso patrocinador está aqui, que vai dar esse presente para ela. Não sou eu que estou dando esse presente para ela. Eu vou abençoar a Rafa com Jesus Sem Filtro, do Matheus Alves, um pastor que tem feito uma diferença, assim, teologicamente falando. Amém, adoro o livro. E ele, assim, o livro dele é maravilhoso. Amém. Nosso patrocinador está aqui, a editora Agnus, que tem nos abençoado nesse lugar. E também vou fazer falar uma coisa dela, da Rafaela. Vou colocar aqui a rede social dela para você que precisa de uma ajuda, que precisa de um socorro, que está passando por uma situação difícil. Ela tem ferramentas e conhece, tem toda uma estrutura que eles se colocaram à disposição de Deus para fazer a obra de cura e de restauração. Vai estar aqui Rafaela, a pastora Rafaela vai estar aqui o Instagram dela para você procurar ela, mandar mensagem e entrar em contato para ela e pedir ajuda. Nosso patrocinador também, Chaparral, que tem nos abençoado também todos os meses, está com a gente caminhando com a gente. As meninas adoram. Vai Chaparral. Mesmo a gente foi lá. Chaparral é um ícone da cidade. Muito bom. Ele é uma lenda. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Comenta nesse episódio, curte, compartilha, manda pra todo mundo porque foi incrível. Deus te abençoe. À Frente Podcast. Deus abençoe.